Que palavra que eu vou ter depois de um show desse, né? Maravilhoso. Nós estamos atingindo não só as crianças, os bebês, estamos atingindo os adultos, a entender realmente que boca e nariz são os órgãos mais importantes da boca. Isso que nós precisamos passar para todo mundo. Só que boca, qualquer na área médica, na área de odontologia, na área da fono, da nutrição, a boca virou funil. Nós não podemos esquecer, nós precisamos fazer ciência. O estudar, estudar, estudar na odontologia, na medicina orofacial e fazer ciência. Tivemos agora, esses dias, alguém perguntar aonde está a base científica do que vocês estão falando? A fisiologia humana. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de doença. Doença que vai fazer suas pesquisas. A fisiologia humana, como é que funciona o nariz? Quantas funções tem o nariz? Todos vocês estão me ouvindo. Qual é a primeira função do nariz? Respirar. E não é. É inspirar. A segunda, expirar. E assim por diante, outras tantas, quase 40 funções tem o nariz. Como a boca, 40, 41 funções tem a boca. Qual a primeira função de um dente? Por que o dente superior é maior que o inferior? Qual a parte mais importante da boca? O dente superior, o molar, tem 3 raízes. Vocês, colegas que estão me ouvindo, tem 3 raízes. O inferior tem 2. Por que ocorre isso? Isso é fisiologia, gente. Isso é ciência. É essa proposição que esses colegas, os extraordinários que nós estamos aí, os colegas, né, os meus alunos, ou nossos, né, que ninguém, sempre o professor aprende mais que o aluno, né, com certeza. Então, vocês todos que estão com a gente, os extraordinários que eu chamo, ou mesmo os colegas que estão pela primeira vez nos vendo, é fundamental na odontologia e na medicina orofacial entender que boca e nariz são os 2 órgãos mais importantes do corpo, porque todas as nossas células dependem do oxigênio e da glicose. As nossas células, como eu tenho um livro, já foi lançado aí, as células burras, né? O que é uma célula burra na realidade? É uma célula simplesmente que não está oxigenada a contento. Por quê? Porque são respiradores bucais. Eu vou mostrar agora uma aulinha, né, 20 e poucos slides, para que vocês tenham uma ideia de uma sequência, pelo menos, do desconforto, né, para o indivíduo no crescimento, desenvolvimento, desde o nascimento até o último dia de vida. Até o último dia de vida, no nascimento, cortou o cordão umbilical, o que passa a ter o acompanhamento? Porque na barriga da mamãe, na gravidez, a criança, o bebê, foi desenvolvido, né? Então foi coaptado com a mãe, né? E a hora que você corta o cordão umbilical, ele vive sozinho. Então, esse tratamento de mudança de vida que começa num indivíduo, boca e nariz. Por quê? O cara que corta o cordão umbilical, o nariz tem que estar funcionando. E a hora que vai mamar do colostro, a boca tem que estar funcionando corretamente. E a posição correta é vertical. Isso tem de passar para todo mundo. Bebês que têm a mama deitado vão ter problemas que eu vou mostrar agora na minha aulinha. E o crescimento crâniofacial depende das funções do nariz e da boca. Olha que loucura! Então tem a medicina curativa que vai atrás. A odontologia curativa é o trabalho de curar doença, tirar dente, botar dente no lugar, tirar dente aqui, botar estética ali. Mas a medicina orofacial é aquela que trabalha com a saúde, diagnóstico da saúde do indivíduo, diagnóstico para o tratamento da saúde. A manutenção de saúde é muito mais importante do que corrigir doenças. Acabar com a história que o indivíduo precisa ir no cirurgião dentista para fazer limpeza, fazer uma limpezinha, 6 meses ao dentista. Não existe mais isso. Saúde é todo mês, toda hora. Isso é século XXI, é a odontologia do século XXI. É trabalhar com a saúde. E as poderosas agora, né? Esse gibi ficou fantástico, fantástico, fantástico.
É incrível como a gente consegue entender uma criança, um adolescente, uma mãezinha, vendo esse trabalho de vocês, o valor e a importância que a boca e o nariz têm na vida das pessoas. Então não existe dentista. Dentista ficou para trás. Apesar de eu ter recebido o meu certificado de cirurgião dentista, hoje eu sou um médico orofacial. Por quê? Porque não tem cirurgião que não seja médico. A medicina, as ciências médicas, nos traduz para a área da odontologia, para a ciência, na realidade, as funções do nariz e da boca. Então, vamos começar os slides para ter uma ideia da necessidade de nós aprendermos, como a Arifai falou, né? E a Karen Lu sobre a função, né? A mastigação, o que é essa mastigação? Vamos lá. E nós precisamos sair do anonimato científico, né? Falo isso sempre. A odontologia só trabalha com respirador, com materiais, implantes, é cirúrgico e tal, esquece da parte onde nós estamos trabalhando, que é a boca. Respirar mal, respirar errado, é o grande problema de saúde do mundo. Porque, como foi falado no gibi, se você respira mal, você vai ter menos oxigênio, menos glicose, e uma célula fica burra. E a célula burra não vai dar condição de dar uma condição de funcionabilidade do que tem dentro da célula, que é a sua parte genética. Uma célula de um músculo cardíaco, uma célula do músculo da perna, uma célula do olho, uma célula... São células com as suas genéticas específicas. E essa célula específica, essa função específica, só vai acontecer se eu tiver boca e nariz funcionando. Então, na realidade, nós temos o respirador bucal, o maior problema de saúde do mundo. Né? Então, quem é? Por que é, né? Um problema grave respirar pela boca? Simples, simples. Porque quem respira pela boca, o ar está sujo, frio e seco. Como é que o pulmão vai funcionar? As imunoglobulinas para proteger os pulmões. Um pulmão aberto, né, com óxido nítrico, vai ter muito mais chance de ter a oxihemoglobina, que é uma célula que pega o oxigênio. O corpo humano tem por volta de 75 trilhões de células. Nesse momento que você inspira pelo nariz, você vai ter 75 trilhões de células esperando um oxigênio. Agora, se ele entra sujo e seco, não vai ter 75 trilhões de células, né, de oxihemoglobina para poder levar esse oxigênio, está na corrente sanguínea, que eu falo que a corrente sanguínea é uma estrada que está dentro da gente. À disposição para levar o quê? Os alimentos para as células. E ter o processo imunológico. Evitar as impurezas, porque o sangue tem no nariz, né, que é a hora que você respira, no pulmão, né, e a boca em contato com o sangue. Lá no intestino delgado. O intestino tem contato com o sangue no intestino delgado. E o nariz tem contato no pulmão, nos bronquíolos. Então, esse ar e esse alimento que vai na boca depois para virar nutromento, que são os nutromentos, são os elementos que vão dar a glicose no final, né? Já foi falado os triglicéridos e tal, essa glicose funcional e esse oxigênio funcional que vai dar vida ao corpo humano. Então, é sumamente importante esses dois órgãos funcionarem. Essa fotografia que vocês estão vendo, a língua está para baixo. Jamais uma língua tem de ficar para baixo. Uma língua para baixo já traduz que o indivíduo, né, a pessoa, tem menos oxigênio no corpo. TDAH, transtorno de déficit de atenção. Ninguém nasce autista. Autista o que é? Falta de oxigenação no início da vida. E um monte de síndrome na área médica da medicina curativa, que o que é essa síndrome? Falta de oxigenação. Então, áreas cerebrais com menos oxigênio transfere por áreas do seu corpo com menos funções. Então, na realidade, imagine essas duas senhoras, respiradoras bucais. Elas precisaram ser dessa forma. E uma delas está com um aparelho no dente, como se o dente fosse o problema. Olha que loucura.
Usa o cabelo grande para tampar o pescoço, tampar os ossos, né, que ficam. Não vai engordar, outras engordam. Garanto para vocês, pergunte para essas duas senhoras se elas queriam ser dessa forma ou ter uma boca perfeita, bonita. Não tem lábio. Fala com dificuldade, respira com dificuldade. Os problemas pulmonares, bloqueio pulmonar, asma e aí por diante. As patologias pulmonares, as patologias que tem das células, o hormônio, os hormônios nossos, eles funcionam, eles vão ser produzidos através de glândulas, através de o maior órgão que nós temos, a pele, são formados pela pele, o colecalciferol. E se nariz e boca não funcionam, isso não vai funcionar. Então, as patologias, as doenças da área médica, da clínica médica, como a gente fala, né? na faculdade de medicina, quando se começa a estudar no 3º ano, só vê doença. A fisiologia humana de cabeça e pescoço praticamente nem existe, tanto na odontologia como na medicina, como na nutrição, como na fisioterapia, que é funcional, a parte funcional do cérebro precisa do oxigênio, precisa da glicose para funcionar. Então, nós estamos desbravando, como diz, né? Porque não tem livro escrito, tem o nosso, estamos lançando agora. Os livros montando, né, todo esse sistema para poder os nossos colegas e tantos outras profissões entender que a odontologia é a profissão top. É a profissão que é a primeira. A medicina, as ciências médicas, a primeira profissão que faz da vida, da saúde ao corpo humano é boca e nariz, é onde a odontologia trabalha. Então, nós precisamos sair do anonimato científico. E o científico, hoje, que nós estamos passando do respirador bucal, nada mais, nada menos, é a própria fisiologia do corpo humano. Então, para vocês terem uma ideia, boca e nariz funcionar. Como é que vai funcionar isso? Uma radiografia, a coluna, a boca, o nariz, o ar entra por aqui, passa pela glota e epiglote, passa pelas pregas vocais, pelas cordas vocais e vão para o pulmão. A boca está aqui. Os alimentos são mastigados, são triturados, são misturados com um processo químico, nós chamamos de processo metabólico, onde esse processo aqui dos alimentos triturados, metabolizados, já entrando num processo físico-químico para entrar para os pulmões, para o estômago por aqui. Então, o alimento está aqui, o nutromento, que o alimento é colocado na boca, vira nutromento, nutromedicamento e vai para os pulmões para outros processos metabólicos até chegar na corrente circulatória. Eu estava querendo para fazer funcionar, para entender que essa área daqui não tem função. Consigo, não? Bom, então se eu tenho essa área aqui, a língua, esse momento aqui, a língua, esse ossinho aqui, ó, que é o ocioide, que é o osso mais importante do corpo. Esse osso está relacionado com os músculos supioideus e inferoideus. Então, desse aspecto, desse pedacinho do nosso corpo, é para a gente poder mastigar, deglutir, respirar e falar. Nós temos funções importantíssimas no nosso corpo. Quem é que trabalha nessa região? Cirurgião dentista. Agora, a fono, o otorrino, trabalha com as doenças, com as disfunções. Agora, quem trabalha para manter a função? A odontologia. Outra coisa que ocorre nos pacientes que respiram pela boca. Já foi passado isso aqui, mas eu tenho uma conotação diferente para vocês visualizar, né? Você poder visualizar. Quer dizer, é a jornada do crescimento, a jornada do desenvolvimento crânio-facial. Essa é uma criança com 3 anos de idade, 3 anos e meio, já tem 75% do crânio formado. Aqui nós temos a face, o indivíduo cresce para baixo e para frente,
dá para ver o crescimento aqui, olha. Tá vendo? A face cresce para frente e para baixo. Mas se respira pela boca, olha o que ocorre. Dá para ver? Olha, em vez de crescer para baixo e para frente, cresce uma parte para baixo, para frente aqui, e outra para trás, que são os respiradores bucais. Como é que eu posso trabalhar aqui dentro se esse momento ósseo, crescimento ósseo, a direção dos músculos que estão inseridos no periósteo, que é o tecido que mais dói depois do nervo, começam a trabalhar forçando o periósteo. E vem as dores de cabeça, vem as enxaquecas. E vem me falar que enxaqueca, dor de cabeça, é estresse, Bom, deixa eu falar. São coisas as dores de cabeça, na realidade, não é dentro da cabeça no cérebro, é do lado de fora. Os músculos estão, olha lá, os músculos têm de estar diretamente relacionados à função muscular para que o músculo da mandíbula funcione adequadamente. Mas se o crescimento geneticamente foi feito dessa forma, a inserção dos músculos aqui estão corretos na cabeça, em cima do periósteo, do osso do periósteo, e na força muscular que tenha um crescimento errado para trás, para baixo, vão ter uma força inadequada muscular em cima do periósteo. E aí que eu chamo-se as dores de cabeça, as enxaquecas e assim por diante. As DTMs e assim por diante. Então, na realidade, aqui eu já tenho um paciente que é deglutição atípica, joga a mandíbula para trás. Também vai ter dores musculares, dores no assentamento do periósteo, tanto da face, né? As dores da face, as dores que a gente fala, as dores de cabeça, vocês percebem, são sempre nos mesmos lugares. A inserção muscular no osso e no periósteo, dos músculos da face e do crânio, são sempre no mesmo lugar. E se eu tenho a deglutição atípica, o respirador bucal, com os músculos funcionando, com os ossos totalmente errados, olha lá, olha para onde foi a face e olha onde deveria estar. Dá para perceber agora? Olha lá. Ó. Essa está perpendicular, está crescida. Olha, a face oclusal é praticamente horizontal ao chão. Horizontal ao chão, no horizonte. Então, se respira pela boca e engole errado, olha o que ocorre. Olha para trás, como é que é a face oclusal. Como é que eu posso botar um aparelho, botar os dentes no lugar e não corrigir a deglutição atípica respiradora bucal? Não dá mais para entender um aparelho fixo em dente que esteja um crescimento ectópico, um crescimento errado de face, por ser a paciente respirador bucal. Eu preciso corrigir a respirador bucal da deglutição atípica para que os dentes mantenham a sua posição correta. Eu acho que deu bem para entender. Essa é uma foto que foi lançada pelo Hospital do Coração, né, em São Paulo, o hospital mais importante no Brasil, dizendo que essa criança está obesa porque ela come guloseimas, que é uma coisa mais gostosa que bolo. Meu Deus. Guloseimas, né? Pode, vamos comer. Agora, o mais importante é fazer a boca funcionar. Qualquer alimento que eu coloco na boca tem de ter sua função correta. Tem de ser mastigação. Entra o processo metabólico. Então, o erro não é o alimento errado, o açúcar que é demais, o glúten que é demais. O glúten é dividido em duas enzimas. A glutaína e glutadina. Glutaína e glutadina não faz mal para a gente. Agora, quando que o glúten vai para dentro do estômago sem mastigar, ele vai fazer mal. Então, é o glúten que faz mal ou é a boca que não está funcionando? Me respondam. Boca e nariz têm que funcionar. Então, isso foi colocado como um exemplo que uma criança obesa, deitada, dormindo, respirando pela boca, é devido às guloseimas. Não, isso é devido à boca e o nariz que não funcionam. Então, o equilíbrio começa nos dois órgãos mais importantes do nosso corpo, né, da nossa vida. Quem é o responsável por tratar esses dois órgãos mais importantes?
a profissão mais importante é o cirurgião dentista, o médico orofacial, porque é o único que consegue trabalhar com a medicina orofacial, que tem a propriedade de diagnosticar a saúde, diagnosticar o correto e dar condição e manutenção das funções corretas do meu corpo. Isso significa manutenção, não é prevenção. Prevenção é a doença. Prevenção é fazer a doença. Não, eu vou diagnosticar uma boca que funciona, um nariz que funciona. Porque se eu vou diagnosticar um nariz que não funciona, uma rinite, uma alergia, uma boca que já tem lesão de cárie, é um processo de doença. Como é que eu não tenho cárie, como é que eu não tenho rinite, alergia respiratória? Quando o nariz e boca funcionam. Então, eu resolvo um problema de rinite, alergia, não com antibióticos, com outras coisas que possam ser colocadas. Ah, eu tenho alergia, não posso passar no gato, não posso passar numa poeira. Meu Deus, isso é uma alergia por falta de função do nariz. Nariz que funciona não tem alergia. Podem ver. Quem é o responsável, então? O médico orofacial. Quando um paciente procura um profissional da área de saúde, não importa a área, né, a especialidade, raramente um profissional, inclusive na odontologia falando, raramente o profissional analisa se a boca está ou não funcionando. Ninguém fala se o nariz está funcionando, não, ou só vamos ver as doenças, que a medicina é curativa, como eu falei. O pediatra pega uma pazinha, abaixa a língua e olha lá no fundo para ver se está com problema, se está com uma amígdala hipertrófica. Meu Deus, eu só vou ter amígdala hipertrófica, eu só vou ter rinite se o nariz e boca não funciona. Se respirar pela boca, o que é que mantém a estrutura da vida, a estrutura saudável da boca? A saliva. O dente, cárie, é uma doença da boca, não é uma doença do dente. A saliva está umedecendo o esmalte totalmente. Sai esmalte, sai fosfatos de esmalte, vai para a saliva e volta, vai para a saliva e volta. A gente chama a desmineralização e remineralização, né? Então, a estrutura dental fica intacta. Quando que eu perco essa estrutura? Quando não tenho saliva. E quem são as pessoas que não têm saliva? São as pessoas que tomam medicamento ou são as pessoas respiradoras bucais? Por exemplo, você vai no otorrino, faz uma cirurgia, receita medicamentos, tira amida, tira adenoide e não se preocupe com a origem do problema que esteja de uma boca, uma amígdala hipertrófica, uma adenoide hipertrófica, uma odor inchada. A amígdala só vai inchar quando não tem saliva. Olho, lágrima. A lágrima sai do olho e vem para o nariz, com o processo imunológico. Então, a lágrima protege o processo imunológico do olho e vem para o nariz protegendo o processo imunológico. Na inspiração, esse ar passa pela lágrima, umedece, leva o óxido nítrico e leva esses elementos imunológicos, né, da IgG e IgM, leva para o pulmão. E seus brônquios ficam o quê? Protegidos. Então, você não vai ter bronquite, asma e aí por diante. Asma é uma doença do respirador bucal. Quantas pessoas estão botando hoje, agora, né? Vai a bombinha. Faça a boca funcionar, não tem mais bombinha. Eu tenho muitos pacientes assim, muitos. Asma não é uma doença respiratória, é uma doença impositiva, uma doença que vem por falta de saliva, vem no respirador bucal. Então, por que respiramos pela boca? Uma quantidade enorme de livros na área médica, na área da odontologia, na área dos médicos que tomam conta do pulmão, os pneumologistas, né? Geralmente, as principais determinantes da resistência das vias aéreas superiores é a obstrução. Olha, inchou a adenoide, obstruiu, teve um desvio de septo, obstruiu, então vai precisar fazer uma cirurgia para desobstruir. Errado. Só vai ter obstrução às vias aéreas dessa forma, ou mesmo com desvio de septo, nos pacientes respiradores bucais. A língua está baixa. Lembra aquela fotografia que eu mostrei para vocês? Vocês agora,
que estão me vendo, estão com a boca, lábio cerrado, e a língua está para baixo, não está no céu da boca, não está no palato. Problemas, são respiradores bucais. São crianças que falam de noite, resmungam, mexe na cama, vira de um lado, vira do outro, acorda, fala sozinha. São respiradores bucais. Então, o tamanho do faringe, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês agora, o tamanho da laringe e faringe, da colapsibilidade do tecido dessa passagem, né, na deglução atípica, que leva a respirar pela boca. É o contrário. Só vai diminuir essa parte respiratória, claro, no fundo da boca, como a gente diz, no cavo, né? Quer dizer, essa área do faringe, da laringe, só vai diminuir se eu respirar pela boca. Se eu respirar pelo nariz, eu vou ter pressão. E pressão positiva me dá o processo normal, porque geneticamente nós somos formados corretamente. A flacidez muscular nos idosos, né? A flacidez muscular, eu não sou idoso, porque eu fiz vestibular para idoso semana passada e não passei, né? Então, na realidade, a flacidez que tem os idosos, aquela tipo de tosse, está sempre com o bichinho do rum-rum, são indivíduos que a vida inteira respiraram pela boca. Então, desde uma criança do bebê, um recém-nascido, colocou na posição errada, já começa a mamar. Por quê? Porque a língua baixa. E a língua colocada, ela está presa no ocioide. E o ocioide baixo vai levar a língua junto. E aí vem o ronco e a apneia. E aí, para os idosos, a colapsabilidade, quer dizer, a diminuição, o ocioide baixo diminui o faringe e laringe. Então, na realidade, tudo que nós estamos conversando são problemas por respirar pela boca. Olha um trabalho que a Dorothy Carvalho, que faleceu, infelizmente, muito cedo, no livro SOS Respirador Bucal, 2002, ela fez um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, atividades dos músculos envolvidos na mastigação e no aleitamento materno, na amamentação e no aleitamento materno. Os músculos que tem, que vocês verem aqui, os músculos que estão ligados à boca, né, para respirar e deglutir, a amamentação estão todos ativos. Quando vem numa mamadeira, por quê? Porque a língua baixa. Então, uma seta não funciona, pterygoide lateral, pterygoide medial, não funciona, não funciona. Olha só, o temporal, as fibras horizontais não funcionam. Na língua anteroposterior, língua transversal, a concha, para você deglutir, colocar uma água na boca, a língua fica com uma concha, a água fica dentro dessa concha e você vai deglutir com a língua tendo a pressão positiva no palato. Mas na mamadeira faz com que tenha menos a positiva. E aí o que vai ocorrer? Dificuldade de deglutição atípica. E deglutição atípica já mostrei, crescimento da face para baixo. Então aquelas duas fotografias, aquelas duas senhoras que eu mostrei para vocês, são respiradoras bucais e deglutição atípica. Não teve desenvolvimento ósseo por estímulo. Bico ortodôntico não tem estímulo. Quando eu preciso da língua vertical, elevação dorsal, numa positiva bem pequena, no bico ortodôntico, olha como é que vai. Vou levar o indivíduo a ficar doente. Não é um problema de... mas a língua, o bico vai deixar a criança mais tranquila. O que é uma criança não tranquila? É uma criança que respira pela boca e não tem saliva. A boca está seca. E não vai conseguir sair do berço e pedir, mamãe, me traga água. Quantas de vocês, respiradores bucais, acordam de noite para botar água na boca? Tomar medicamento, Rivotril e outros aí, a boca fica seca. O intestino não funciona. E o intestino não funciona, vão ter uma série de patologias e doenças. Os movimentos peristálticos do intestino dependem da saliva, dependem dos movimentos desses músculos aqui, ó, tanto na amamentação como na mastigação. A língua tem que estar com a força vertical, ela vai estar a força vertical para baixo, com o bico ortodôntico. Então vai ter dislalia, dislexias, e aí por diante, várias doenças, várias disfunções corretas. Lábio inferior, lábio superior, não vão funcionar. Então a criança vai ter dificuldade de falar o M, o T, o D.
O bucinador, olha só a força que tem. O que é o bucinador? Aqui, a bochecha. Então, os dentes vão ficar tortos, a mandíbula, a maxila e a mandíbula vão ficar mais atrésicas e a língua fica para baixo, altera a função dos dois órgãos mais importantes do nosso corpo. Quantas crianças hoje de óculos e nunca viram que a boca está ou não funcionando? O óculos passou a ser mais importante que a boca e o nariz. E quem é o respirador bucal? É o TDAH, transtorno de déficit de atenção, dificuldade na escola. Eu tenho um trabalho aqui em Goiânia, em 4 escolas que eu fiz na década de 80. 63% das crianças nessas escolas eram respiradores bucais. Significa que 63% das pessoas não vão aprender corretamente como uma professora vai passar para elas. São crianças, são adolescentes que vão precisar de estudo, né? Vão precisar de alguém para poder acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem. Porque o cérebro tem menos oxigênio, tem menos estímulos. Então, na realidade, esse quadro aqui é fantástico. Fantástico. Não sei se vocês viram. Como é que uma índia vai dar mamar? Sempre em pé. Na África, 1000 fotografias de bebês amamentando, sempre do lado, sempre na frente. Os símios, os macacos, as macacas, o macaquinho fica de frente para o seio da mãe. E não sei como ainda a gente... É incrível, incrível. Tem até travesseiro para poder deixar a criança deitada. Tem mães que deitam na cama para dar mamar deitado. Doenças na cabeça e pescoço são graves, diminui a vida das pessoas. Então, o respirador bucal é, sem dúvida, o maior problema de saúde do mundo. Está aqui comprovado. A fisiologia da amamentação, com erros de amamentação, com bico ortodôntico, alteram totalmente o processo de deglutição, o processo de respiração, que estão ligados diretamente às células, à vida das nossas células. Isso muitos de vocês já viram e tal, mas eu queria só dar um enfoque. Afeta a fala. Por que afeta a fala? Porque a musculatura do bucinador, lembra que era para ter 4 mais? Ela só tem 1. Então eu vou ter dificuldade funcional. Dificuldade funcional. Os dentes, em vez de estar na posição, vão para dentro. E aí tem a mordida cruzada, como se fala. Atrapalha o sono. Por que atrapalha o sono? Falta de oxigenação, as células ficam burras. Tanto que o corpo é tão fantástico que Deus fez, que nos deu, não deixa a gente morrer. Ninguém consegue falar, agora eu quero morrer, eu quero suicidar, eu vou parar de respirar. Não existe isso. E quando tem o respirador bucal, 30% a 40% a menos de oxigenação, e até 30%, 25%, 30%, nós entramos em coma. 12% de oxigênio no corpo vai a óbito. Então, nós passamos a viver praticamente com 30%, 20%, 30% de oxigênio. E à noite, o que ocorre? Diminui a oxigenação, diminui porque vai respirar pela boca, e o sono fica acordando toda hora, acorda cansado, acorda com dificuldade. E as doenças, hipertensão, diabetes tipo 2, infarto do miocárdio, são doenças, são disfunções, na realidade, graves, que ocorre num respirador bucal. Agora, dentro da medicina, você tem uma hipertensão, ou você tem uma pré-diabetes, por exemplo, ou tem um pré-infarto. A boca, ninguém fala nada. Vão tomar remédio por resto da vida. São indivíduos respiradores bucais. Vamos corrigir a função da boca, a função do nariz? Função do nariz, função da boca, não vai ter hipertensão, não vai ter diabetes, não vai. Porque o que é uma diabetes? É uma alteração da insulina num órgão chamado pâncreas. E se esse pâncreas está com menos oxigênio, por ser respirador bucal, ele vai produzir insulina de acordo com o que precisa? Não. Mas não é feito o diagnóstico dessa saúde, porque nós só temos a medicina curativa. E a proposição da medicina orofacial, que nós estamos aí, para sair do anonimato científico,
com as associações do trabalho e com a PEC, que já está no Congresso Nacional, já tem 2 anos. Para mudança médico-orofacial, é aquele que trabalha com o indivíduo para fazer um diagnóstico da saúde, um diagnóstico de função do nariz e função da boca para manutenção da vida, manutenção da saúde desse indivíduo. Afeta a concentração, acabei de falar. Falta de oxigênio cerebral, começa a esquecer. O que ocorre nos idosos? Ah, a vovó está esquecendo, esqueceu disso, esqueceu daquilo. Hormônio. A diminuição do hormônio, tanto Bom, eu já falo já. Afeta a concentração. A diminuição da menopausa, né? E da andropausa, que é o que eu estava lembrando agora, que aqui tem tanta coisa na cabeça que precisa abrir as caixinhas, né? Abrir as caixinhas devagar, as gavetinhas. E tem tanta gaveta que demora um pouco para chegar. Eu não esqueço, está aqui, mas demora para chegar. Então chegou a menopausa e a andropausa. Menopausa, 35, 45 anos, as mulheres já entram na menopausa. Os homens já entram na andropausa. Mas espera ter sintoma, espera ter problema para poder começar a afetar. E essas pessoas, sendo respiradoras bucais, vão ter alteração de peso, vão ter alteração de sono, vão ter alteração nos órgãos de reprodutivos, tanto no homem como da mulher. Então é fundamental, gente. Não tem mais, não podemos mais, não tem mais volta. Respirador bucal da erução atípica são as duas disfunções do nosso corpo mais que interferem em tudo na vida. Interfere na mastigação, deglutição, que é justamente na mastigação que vai dar o quê? O produto final, a glicose, a energia. Quer um exemplo? Quem já foi hospitalizado? O que o médico faz quando está hospitalizado? Está numa ambulância. Faz uma venopunção, bota um soro glicosado para dar um up para o paciente e bota um oxigênio no nariz. Então, oxigênio e glicose, nariz e boca. Quem respira pela boca perde os benefícios de respirar pelo nariz, com suas quase 40 funções. Só o nariz é possível aquecer o ar, que chega à temperatura certa no pulmão, através da adenoide. A filtragem de germes, esporos, vírus, impurezas do ar, umidificado. Então, usar máscara. O nariz está funcionando. Agora, quem que vai usar? Respirador bucal tem que usar máscara. Sempre. Filtragem do ar e germes, esporos, vírus, impurezas do ar. O ar umidificado pela lágrima, durante 24 horas, o ar também não pode chegar muito seco aos pulmões, sob o risco de lesar os alvéolos. E o ar é umedecido por onde? Pela lágrima que vem para o nariz. Então, o mais importante é o sistema imunológico presente na lágrima, que vai umedecer no nariz o ar que vai entrar. Se é o respirador bucal, vai perder esse processo imunológico. Então, as crianças respiradoras bucais são mais susceptíveis à dor de garganta, rinite, alergias respiratórias, a pneumonia, a asma, a bronquite. Quem respira pela boca perde os benefícios de respirar pelo nariz. É na umidificação que o ar pela lágrima e começa o processo imunológico através das imunoglobulinas, IgA, IgG, IgM, IgE. Através do nariz que é possível disponibilizar o óxido nítrico em quantidade necessária para a homeostase. Abertura dos brônquios. Abertura dos brônquios, do bronquíolos. Quem respira pela boca recebe 30% a 40% a menos de oxigênio em suas células. Como é que você pode diminuir mais da metade do oxigênio do seu corpo? Lógico que vai acordar cansado. Vai, vira de um lado, vira do outro, ronca, dificuldade. Meu Deus, uma quantidade enorme de problemas que nós temos. É aumento de peso, diminui peso, problemas de pele, problemas de espinha, uma série de descompassos funcionais no nosso corpo. Que as nossas células, quando recebem do meu pai e da minha mãe, do papai e da mamãe, a parte genética, estão nas células. E se as células ficam burras, que tem um livro só das células burras, se as células ficam burras, elas não vão ter a inteligência, a condição de funcionar corretamente. Que eu dei o exemplo do pâncreas. Uma glândula que tem do pâncreas que tem de produzir insulina, ou não vai produzir, ou vai produzir muito. E vai produzir alterações
as disfunções para o nosso corpo. Altera o equilíbrio hormonal, a capacidade, a concentração cerebral, o TDAH, dificuldade de dormir. E a medicina curativa passa remédio. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para emagrecer, é remédio para dor de cabeça, é remédio para o fígado, é remédio para o rim, é remédio para o... Meu Deus! Imagina a quantidade de química que entra nesse corpo, alterando o equilíbrio. Que equilíbrio eu chamo de saúde. Então, respirar pela boca é como colocar gasolina batizada, né? Adulterada no seu carro. Pode até funcionar por um tempo, mas vai chegar um ponto, um momento, que o motor vai ter alteração. E isso representa a mesma coisa nas nossas células. Tecidos e órgãos têm de trabalhar. 24 horas por dia esse corpo está trabalhando. E apenas um pouco mais da metade do seu potencial é onde surgem as disfunções. É como venho repetindo há muito tempo. É a partir das disfunções de uma célula no tecido de um órgão que formam os sistemas que surgem as doenças. E se eu, antes de surgir as doenças, antes de ter nos sistemas problemas, eu começar a trabalhar com a boca e o nariz, eu vou evitar uma série de doenças. Imagine como vai afetar o corpo do indivíduo que fornece 30%, 40% a menos de oxigênio às células, por respirar pela boca, por décadas, por vida toda. Daí surge essa lista de cada vez maior de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, que eu falei, fibromialgia, TDAH, DTM, cefaleia, pneumopatias, asma, bronquite, pneumonia, sem citar algumas só. Eu já fiz uma sequência de 92% de um indivíduo de 10 a 12 anos, até mais ou menos 35, 40 anos, 92% das doenças que esse indivíduo tem é por respirar pela boca. Odontocrônicos são todos aqueles indivíduos, que é o meu estudo do PhD, né, do estudo que eu fiz nos Estados Unidos, na Christian University, que eu defendi a tese. Odontocrônicos são os indivíduos que apresentam desequilíbrio funcional das células, tecidos e órgãos que formam o corpo, porque a boca e o nariz não funcionam e vai causar 92% das doenças, cabeça e pescoço. Então, na realidade, o que nós precisamos fazer, nós cirurgiões dentistas, médicos orofaciais? Diagnóstico das funções da boca e nariz. Primeira coisa, quanto menos eu colocar um paciente meu na minha cadeira de cirurgião dentista, mais saúde meu paciente tem. Essa visão que nós precisamos ter hoje. Respirar pela boca põe em risco a vida. Querem viver bem? Já sabemos, a cada 100 pessoas que são respiradores bucais, 38 vão ter infarto. Se essa falta de oxigenação na célula pega um músculo importante do coração, é agudo, infarto agudo do miocárdio. Pega uma fibra menos importante, é um pré-infarto. Infarto é cãibra. Apesar de ter livros de cardiologia falando que os músculos cardíacos não têm cãibra. Meu Deus, o que é cãibra? Falta de oxigênio. Da inspiração que você faz, que você inspira, 30% já vai direto para o cérebro. E se não tem 30%, tem 20%, tem 10%, tem 12%, esse cérebro vai funcionar? E os músculos cardíacos vão funcionar com menos oxigênio? Que nós chamamos de infarto. Infarto é cãibra. Um jogador de futebol só tem cãibra no final do jogo de tanto correr. 10 minutos de jogo não tem cãibra, porque ele está respirando, ele tem oxigenação. Então, geralmente, o infarto do miocárdio acontece de madrugada. Porque os respiradores bucais com menos oxigênio é de madrugada que tem um problema alterado do distúrbio do sono, que é grave, que é a apneia, que nós chamamos, quer dizer, vai faltar oxigênio. Agora nós estamos vendo que pessoas jovens tendo infarto durante o dia devido à picada. A picada tem levado a alterações musculares graves, doenças graves, levando as pessoas a terem infarto durante o dia. E antes, quem teria infarto durante o dia?
Chagas, a doença de Chagas, alterações musculares do coração, infarto agudo do miocárdio, são respiradores bucais. Imunidade baixa. O respirador bucal tem imunidade baixa, porque o ar respirado não recebe as imunoglobulinas que tem na lágrima. As glândulas climais produzem, até os 60 anos de idade, a glândula climais, 6.000 litros de lágrima. E mais com saliva, aos 60 anos de idade, lágrima e saliva, chega a ter 13 a 15 mil litros. Um caminhão de um posto de gasolina está parado, aquilo que você produz até os 60 anos de idade de lágrima e saliva são fundamentais, que estão ligados aonde? Nariz e boca. Como é que eu posso tratar só de dente? Como é que é dentista? Não tem. Século XXI. Século XX, dentista. Século XIX, dentista. Século XXI, médico orofacial. Porque a odontologia é uma especialidade das ciências médicas, que trabalha com funções da boca e o nariz. E vai ter todo o processo imunológico do sistema sanguíneo, que entra pelos pulmões, através dos pulmões, vão para o sistema sanguíneo, que é fundamental para você ter seu processo imunológico. Olha o que nós estamos passando hoje no mundo, alteração da imunologia, são respiradores bucais. As crianças que respiram pela boca, geralmente, têm dor de garganta, não dormem direito, são pálidas, olheiras, né? Olheiras, são alterações de peso, muito gordas, muito peso, né? Ou são muito magras. TDAH, com certeza. Um trabalho meu, tem vários e vários trabalhos na Inglaterra, na Espanha, que eu já vi. São crianças respiradoras bucais, TDAH, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, baixa imunidade. Em qualquer lugar do mundo, respirar pela boca, as doenças são as mesmas. Inclusive vocês que estão me ouvindo, vocês profissionais, vocês mamães, papais, estão me ouvindo. Respirador bucal tem o mesmo sonho. Tem determinados momentos que sonha que está voando, que está caindo no buraco, ou está correndo, um bicho está correndo atrás, ou coisa parecida. Eu fiz essa pergunta em alguns lugares que eu viajei, que eu fiquei no mundo, quase 20 anos que eu vivi fora do país, somando minhas indas e vindas, como disse. Eu sempre perguntava nas escolas, onde estava, ou nas universidades, você sonha que está voando, que está caindo no buraco, ou que o bicho está correndo atrás, ou tem um bicho? São respiradores bucais. Por que ocorre isso? Porque as células gliais no sistema nervoso central nos dá vida, não deixa morrer. Porque no momento que você tem a diminuição da oxigenação, o nosso sistema nervoso central bota um sonho que você vai acordar. O sonho é para acordar. Acorda à noite, gritando, chorando, a criança. Um bicho vai me pegar. É uma autodefesa do nosso sistema nervoso central, quando você é respirador bucal, apresentar esses 3 sonhos. Pergunte para os seus pacientes, vocês colegas que estão me vendo, vocês em casa, que têm filhos TDAH, que têm filhos que mexem mais na cama para dormir, que acordam de noite. Você estava sonhando o quê, filho? Até isso é possível dentro da odontologia, a medicina orofacial. Diante desse conhecimento, eu, profissional da área de saúde, vou tratar das sintomatologias, das patologias, ou vou tratar das causas das doenças que existem, que é nada mais, nada menos, o indivíduo respirador bucal. E quem é que trata do respirador bucal? O cirurgião dentista. Não é nem o como se diz, o ortodontista, não. Qualquer cirurgião dentista entrou com um paciente, botou na sua cadeira de tratamento, precisa ver se ele é respirador bucal ou não. E pode tratar, e tem condição de tratamento. Ver a saúde do ponto de vista do cirurgião dentista, do médico orofacial, mostra que não é a doença que devemos nos preocupar.
Não são os sintomas, a sintomatologia que deve dar atenção, mas um diagnóstico funcional da boca, o mais importante. Como é que a boca funciona, como é que o nariz funciona, e aí identifico como a origem da doença. E se eu identificar meu paciente com a causa das doenças, eu acabo com a doença. E não fica como as doenças crônicas. Pressão alta, hipertensão, vai tomar remédio pro resto da vida. São respiradores bucais, gente. Se as células receberem pouco oxigênio, elas não vão morrer. Elas vão se adaptar. E é o Prêmio Nobel de Medicina 2019, que defenderam a adaptabilidade do oxigênio, as células vão se adaptando, até um momento que não dá mais. Que vão acordar à noite, que vão ter insônia, que não vai... E aí vai para os médicos, é medicamento, é Rivotril, é não sei o quê. São células que recebem menos oxigênio por ser respiradores bucais. Então, trata-se de uma célula que vai se adaptando às funções com oxigênio mais baixo, ela tem menos inteligência. Ela vai usar menos aquela... a genética dada a ela, né? Uma célula burra a genética dela não vai funcionar adequadamente. Com menos oxigênio, com menos glicose, com menos imunoglobulina, menos hormônios. Eu vou ter um corpo doente. E nesse caso, se a célula vai ter problemas e dificuldades para exercer suas funções definidas pela sua genética. Então, são indivíduos que não vão conseguir, estão sempre correndo atrás do prejuízo. Por quê? Porque nós, cirurgiões dentistas, nós, médicos orofaciais, não fazemos o diagnóstico do respirador bucal. Agora, os extraordinários, né? Os colegas extraordinários. Por que eu falo extraordinário? Já vou falar daqui a pouco. Já identificaram que as disfunções da boca e o nariz são incrível início das doenças do nosso corpo. Se tem um semblante bonito, agradável, com brilho, uma pele com brilho, significa que as células são inteligentes. Pega uma pessoa sorrindo, com brilho no rosto, na pele, tem saúde. As células estão recebendo o suficiente oxigênio, glicose suficiente. Então, ela pode atender todas as reações químicas que o nosso corpo precisa. Então, são pessoas inteligentes, têm brilho na face. Pega umas pessoas que têm pálida, olhando para baixo, corpo flácido, dificuldade de andar. Ah, mas ele é doente. Por que ele ficou doente? Porque essas células não têm oxigênio suficiente para desenvolver a genética que as células recebeu do pai e da mãe, e quando cortou o cordão umbilical, nariz e boca começou a trabalhar, começou a funcionar. O nariz funcionando o oxigênio e a boca mamando o colostro da mamãe. O primeiro restaurante da vida, como eu falo. Então é fundamental. Se você quiser manter sua saúde e saúde do seu paciente, é fundamental ter a boca e o nariz funcionando com as quase 40 funções. Estão no nosso livro. Se você respira pela boca, é um grande problema, pois indica que seu nariz não está funcionando. E é fundamental para a vida viver com saúde. E concluindo, portanto, você só pode ser saudável quando esse órgão chamado boca e nariz, os dois, estiverem equilibrados. Assim você terá o sono na hora certa, seu intestino vai funcionar corretamente, o libido estará sempre em ativa, até mesmo a sua visão do mundo vai funcionar corretamente, de forma saudável. Não é uma comida saudável que vai dar saúde ao indivíduo. Vamos esquecer, meu Deus. Prato saudável, você vai ficar saudável. Entra numa academia, faz exercício, você vai ficar saudável. Não. Quantas pessoas, 60%, 70% das pessoas que estão hoje numa academia, respiram pela boca. Respira pela nariz e solta pela boca. Errado. Doença. Ah, mas eu vou correr, vou respirar pela... Para. Se não correr da polícia, ou não estiver correndo os 42 quilômetros numa Olimpíada, você pode respirar pela boca. Mas, pelo amor de Deus,
Numa academia, não é permitido, né? Não dá para entender o indivíduo correndo numa esteira, respirando pela boca. E vem as doenças crônicas, diabetes, pressão alta, alergias, e tanto se fala hoje em dia. Sistema L-Brace, que é o tratamento. Então, como é que trata o respirador bucal da deglução atípica? Tratar as disfunções musculares, as funções corretas dos músculos que alinham os dentes. A importância de tratar os músculos, pois esses que são os responsáveis pelas disfunções dos órgãos, as más posições dos dentes, que é a deglução atípica. Então, você vai numa academia, só faz exercício do pescoço para baixo. E para cima, todo mundo esquece como fazer. Como agora, do Gibi falou, a mastigação tem que ser consciente. Tudo que nós fazemos, de pentear um cabelo, de escrever um dente, limpar um ouvido, cortar uma unha, tudo que vocês fazem de higiene e fazem do corpo é consciente, menos mastigar. É inconcebível isso para um adulto. Colocar um alimento, mas não tenho tempo, então não come. A mastigação tem que ser correta. Colocar o alimento na boca, mastigar para que eu tenha produção de saliva, e a saliva com a mastigação começa o processo metabólico, a quebra de enzimas dos alimentos. A falta de quebra de enzimas leva a problema. Uma delas, a lactose. Tem alergia à lactose. Meu Deus! Bota um leite na boca com uma madeira ou bota com canudinho, faz mal. Coca-Cola no canudinho faz mal. Na boca, misturando com a saliva, não tem problema. Porque tem um processo metabólico, tem o nosso processo de autodefesa do nosso organismo, está diretamente relacionado à mastigação. Não se deve engolir pedaço. Tem pedaço grande, corta menor. Quanto mais se mastiga, mais se produz saliva. 24 horas tem saliva. A função do aparelho digestivo, que vai formar alguns hormônios, a dopamina, a serotonina. Quem não tem dopamina está com depressão, intestino preso. Quase todas as pessoas depressivas têm intestino preso. São respiradores bucais, têm menos saliva. Qualquer patologia que vocês verem, a hora que vai começar a estudar aonde é a origem, cai na boca e no nariz. A função faz a forma. Aquelas duas senhoras que eu mostrei, a deglução atípica, respirador bucal, qual foi a forma que deu para aquela face? Um bebê que funciona, que amamenta correto, na posição correta, desenvolve a mastigação correta, a deglução correta, a forma não faz a função. Então, quer dizer que botar um aparelho na boca, um aparelho para corrigir dente, põe os dentes no lugar, aí bota um ferrolho, bota um fiozinho para segurar os dentes embaixo, para não perder. Passa um tempo, os dentes voltam a ficar tortos. Não é isso que ocorre? Então, a função que dá forma para o indivíduo, a função que dá dos músculos, dos ossos, a forma, botar os dentes bonitinhos no lugar, não vai fazer a boca voltar a funcionar, a não ser com o sistema L-Brace. O que bota os dentes na posição correta são os músculos que nós temos. Não foi da Dorothy, aquele trabalho que ela fez dos músculos que eu mostrei para vocês? O músculo torto, o dente fica torto. O músculo na posição correta, os dentes ficam corretos. Então, quero agradecer mais uma vez, né, que a medicina orofacial, né, a ortodontia, a odontopediatria, que eu estou fazendo ainda, né, odontocrônicos, né, que é um trabalho maravilhoso, né, um trabalho fantástico, que depois que a gente começa a entender o que significa um paciente odontocrônico, ou trabalhar com a filosofia odontocrônico, é fazer diagnóstico de saúde. É fazer tratamento de saúde, tratamento para manutenção, função, boca e nariz, sistema L-Brace. Muito obrigado. Um abraço a todos.